Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 em ponto, anota aí, dia 25 de setembro. Meu Deus, como tá passando rápido, como tá acabando rápido esse mês, né? Como todos os outros meses do ano. Mas tá voando. Hoje, quarta-feira, a gente recebe aqui a nutricionista Caroline Mello, tá? Ela é pós-graduada em nutrição esportiva e funcional e atua na clínica aqui, doutora Celina Albuquerque, com emagrecimento e obesidade, tá certo? Então, o tema de hoje, olha aí, o que é que você vai aprender hoje aqui no Saúde em Foco? Estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube e estamos ao vivo também na NMFM 91,5. Como a nutrição e a suplementação influenciam o bem-estar emocional? Essa entrevista é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação. Você já sabe, quando prescrever o seu remédio manipulado numa farmácia magistral, o nome tem nome e sobrenome, que é a Fórmula Farmácia de Manipulação. Doutora, obrigado por atender aqui o convite nosso e da Fórmula. É uma satisfação tê-la aqui para a gente falar de um tema tão importante como esse. Boa tarde, André. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes também. Realmente, hoje o tema saúde mental, principalmente nesse setembro amarelo, né, que a gente quer trazer a conscientização. E lembrar que nós, nutricionistas, também somos profissionais da saúde que atendemos esse público. Então, nós estamos realmente na frente, mas para ajudar de uma maneira um pouco diferente, né, numa equipe multidisciplinar. Uhum. Então, vamos lá. Hoje, todo mundo quer fazer dieta. Estudos indicam que mais de 60% da população brasileira está acima do peso ou está com sobrepeso, tá? Então, para saber disso, você tem que ir lá no seu nutricionista, na sua nutricionista e fazer aqueles exames de bioimpedância, ver lá como é que está o seu IMC para saber se você está ou não obeso. Provavelmente você está, viu? Com raras exceções, eu estava também, né? E não é muito democrático isso aí, né? Essa barriguinha aí é muito democrática. Essa gordurinha aí que você tem, essa barriga de chope. É um negócio, viu, Carlão? É um negócio muito democrático isso aí. Todo mundo vai, né? Agora, eu tenho que ficar com aquilo ali a vida inteira? Claro que não. Até porque nós sabemos... Tão fofinho. É fofinho mesmo. Mas a gordura visceral é a pior que tem. Porque ela pode trazer problemas cardiovasculares terríveis e graves. Então, doutora, vamos lá. A primeira de hoje. Quero fazer dieta. Por que procurar uma nutricionista? Realmente, o que acontece? A maioria das pessoas é aquele famoso 8 ou 80. Quando começa a fazer uma dieta, simplesmente, quer dizer, vou só comer salada, vou só comer proteína, agora vou comer carne e fechar a boca. E não funciona assim, porque o que acontece? A maioria desses pacientes, eles têm deficiência. Então, a gente pode ter uma deficiência de vitamina B, de vitamina D, pode ter uma baixa até de ferro, ferritino. O que é que faz? Com que a pessoa fique fraca, não consiga executar as atividades diárias, entre em excesso de fadiga, durma mal, fique constipado por falta de uma alimentação adequada. Então, não é só emagrecer, é emagrecer com saúde e evitando essas consequências que muitas dietas aí altamente restritivas acabam causando. Então, essa é a importância, emagrecer e emagrecer com saúde. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Arlene, que é diretora da Fórmula, diretora de marketing, também CEO da Fórmula, junto com a doutora Rita. Muito obrigado, dona Arlene, pela parceria que a gente tem, pela consideração, pela amizade. São coisas que não se verificam com preço. Tem muito valor, mas não tem preço, viu? Um beijo para você. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos lá. Sabemos que o intestino hoje é um dos principais órgãos voltados aí para a saúde mental. Por que a gente tem que cuidar tanto dele? Tem gente, e eu não vou dizer aqui, claro, nós estamos na hora do almoço, que pensa que o intestino só serve para fazer, mas não é isso. Não se trata mais disso. É um órgão vital, fundamental. Doutora, então, eu queria que você explicasse para a gente esse link, né?
Por que a gente tem que cuidar tanto do nosso intestino para que a nossa saúde mental fique bem? Como você acabou de dizer, André, foi uma perfeita colocação. O que acontece? O nosso intestino ele deixou de ser meramente para digestão. Hoje, ele é conhecido como nosso segundo cérebro, onde ele atua dentro de processos endócrinos e imunológicos, dentro desses sistemas, fazendo com que seja diretamente ligado à saúde mental. Por isso, essa importância. Tá. E existe, como a gente pode integrar os alimentos fundamentais que promovam uma boa saúde intestinal nas nossas refeições diárias? O brasileiro, ele tem, eu costumo sempre falar isso aqui, que eu recebo uma colega sua, um nutrólogo, um médico de outras especialidades, que a gente vai falar sobre alimentação. Nós temos um país muito rico em tudo, né? A gente tem fruta o ano inteiro aqui. A gente tem verdura, tem as raízes. Isso, cada safra, né? Vai mudando as frutas, mas a gente sempre consegue ter alimentos saudáveis e aí de todos os preços, de todos os gostos, de todos os bolsos que a gente consegue implementar na nossa rotina. Exatamente. Então, como a gente pode integrar esses alimentos fundamentais que promovam uma boa saúde intestinal nas nossas refeições do dia a dia? Vamos lá. A primeira coisa é a gente imaginar essa alimentação como uma pirâmide. Nessa pirâmide, os alimentos de base, né, esses principais, digamos assim, que vão ser sempre, que tem praticamente em todas as refeições, são carboidratos. Nutre, mas carboidrato pode? Sim, pode, tá? Alimentos preferencialmente da terra, alimentos naturais, carboidratos bons. Então, macaxeira, raízes, banana, alimentos integrais, pães, já para colocar também esses alimentos de forma integrais. Por que carboidrato? Executar as atividades diárias. Ele é nossa principal fonte de energia. Sem carboidrato, a gente não consegue ter energia para executar as atividades diárias. Depois a gente vai passando um pouquinho mais dessa pirâmide, que aí vem os lácteos, proteína, tanto os leites quanto derivados de leite, queijo, carnes, peixes, principalmente numa dieta mediterrânea, que é mais saudável ainda para o nosso intestino, essas carnes, preferencialmente frango, peixe e porco, que muita gente tem um preconceito enorme contra a carne de porco, mas não, sabendo preparar bem, uma carne altamente benéfica para o nosso corpo. As carnes vermelhas para o nosso intestino, é melhor que seja no máximo 2, 3 vezes por semana, porque realmente ela tem uma difícil digestão. Mas no demais, pode estar utilizando também, tudo com equilíbrio. Depois a gente vai subindo na pirâmide para as frutas e verduras. Então, quando a gente chega nesse topo da pirâmide, o ideal é que a gente coloque pelo menos de 3 a 4 porções. Quanto mais está no topo da pirâmide, mais vezes a gente consegue comer. Então, comer mais vezes frutas e verduras, mais vezes proteína e, por último, que a gente come menos vezes são os carboidratos, mas que precisa ter. Então, introduzindo esses alimentos, pelo menos todos os dias na dieta. Uma fonte de carboidrato normalmente, uma proteína, que aí qualquer carne, ovos também é super interessante, frutas e verduras. É o básico que precisa ser bem feito. Talvez essa questão do preconceito com a carne de porco deva ser por 2 motivos. O primeiro é o princípio cristão, que os judeus não comem, eles abominam a carne de porco, para eles é uma carne imunda, né? Isso vem lá dos tempos bíblicos. E o outro motivo nosso aqui é que, como os porcos eram criados antigamente, que não são mais criados daquele jeito. Ainda bem. Exatamente. Então, a má preparação também desses alimentos. A gente tem um hábito aqui, principalmente no Nordeste, quem gosta muito de fazer esses churrascos, fazer a carne mal passada, né? Ou ao ponto. E o que acontece? A carne de porco, ela não pode ter esse corte de cozimento como as outras carnes. Ela precisa ter um ponto de cozimento bem feito para que evite bactérias, que já vem dessa forma que os porcos são criados, tá? Então, para evitar qualquer tipo de bactéria, a gente pode tratar bem, saber a procedência e consumir normalmente. Então, aí, quem gosta, tá liberado, tá? Respeitando, lógico, todas as religiões, né? Quem, caso não queira, a gente tem essa infinidade aí de proteínas para colocar. Eu sou evangélico, mas gosto de carne de porco. Se você fizer um churrasco de carne de porco bem passado, me chame, viu? Não se acanhe, não. Uma bistequinha. Nem me fale na tal da bistequinha, que eu sei um lugar aqui, viu, Arlene? Tem um lugar aqui que tem uma bistequinha com vinagrete, um negócio gelado. Eita, vamos voltar. Vamos voltar para a entrevista.
Doutora, uma coisa que muita gente pode reclamar, pode dizer assim, eu não tenho um hábito intestinal normal, né? Enquanto outras pessoas, eu sou uma delas, que tem um intestino como um reloginho. Você acordou, meia hora, 40 minutos, você vai lá e, né? Beleza. Mas tem gente que passa 1, 2, 3, até 4 dias. E aí a pergunta, como a gente sabe que o nosso intestino está ou não no ritmo certo? Evacuar, principalmente todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Esse é o primeiro passo. Não está evacuando todos os dias, indo ao banheiro todos os dias, já está errado. Carol, mas eu consigo ir uma vez ao dia, só que eu sinto muito ressecado, tenho essa dificuldade para ir ao banheiro, mesmo indo todos os dias. Sinto até a vontade, mas não consigo evacuar como deveria. Esse já é o segundo ponto de atenção. Primeiro, evacuar todos os dias. Segundo, evacuar de forma pastosa, tá? Então, eu sei que não é uma coisa tão agradável, mas se possível, dá uma olhadinha como é que tá o seu cocô, se ele tá afundando, se ele tá flutuando. Isso realmente a gente precisa olhar. Depois do almoço. De preferência. De preferência. Aí o que acontece? Precisa tá pastoso, tá ok, pronto, mantém. O que a gente precisa fazer em casos que tem pacientes muito constipados, que isso aparece todos os dias no consultório? Nesse paciente, a gente vai analisar a alimentação. Quando a gente olha lá para trás, vê que o paciente não faz atividade física, não está dormindo bem, não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhum alimento saudável e coloca só industrializados e embutidos. Essa é a primeira coisa que nós vamos diminuir. Segundo, tem vários tipos de probióticos, né? Suplementação, que a partir daí a gente começa a tratar esse intestino. Lembrando da água sempre. Perfeito. Você falou uma coisa, eu vou ter que voltar, porque algumas pessoas podem ter... Peraí, rapaz. Peraí, como diz a minha filha, a minha filha que já não é mais uma criança, mas antigamente, quando era uma criancinha, ela dizia, pai, eu vou ali fazer o 2. Tá, então, né, fazer o 2. 1 é xixi, o 2 você já sabe. A minha pergunta é o seguinte, você falou, você deu uma deixa, eu vou ter que entrar nesse assunto. As pessoas podem observar, eita, porque o meu 2 flutuou, eita, porque o meu 2 afundou. Doutora, o que é que quer dizer isso? Isso, depende muito da questão da gordura, como é que está. Quando ele está bem ressecado, significa que geralmente ele acaba flutuando, significa que ele está com pouca ingestão de água e fibra. O que é que faz com que isso aconteça? A gente não consumir. Então, quando você vê que ele tá aqueles famoso como coelho, bolinha de coelho, pronto, você precisa introduzir mais água e mais fibra. O que são as fibras, né? Já que eu tô pegando esse gancho. As fibras são prebióticos que você pode estar utilizando tanto eles formulados, na fórmula. Tem vários, tá? Inclusive tem Foz, Streptococcus e assim vai. Streptococcus, mas que você pode também consumir de forma de supermercado, a granel, loja de produtos naturais, como chia, linhaça, psyllium, aveia, que são fibras que a gente conhece normalmente no dia a dia e que consegue utilizar em qualquer fruta, qualquer comida, não tem praticamente sabor com água. Pronto, isso precisa fazer, primeira coisa. Quando ele afunda, significa que ele está mais rico em gordura, tá? Então, a gente tem que dar uma olhadinha o que a gente está consumindo. Retirar essas fontes de gordura, retirar uma comida muito densa, muito industrializada. O ideal é que ele seja pastoso e não que logo afunde. Ele vai afundando aos pouquinhos. Sei que é um longo processo estar olhando o cocô, o 2, mas é importante, né? Olhar para a gente saber o que está acontecendo com ele, o que a gente precisa ou não melhorar na alimentação. Tá. Você estava falando aí, eu estava olhando para você aqui e estava me lembrando. É o seguinte, ó, você que está ouvindo a entrevista e está vendo a entrevista aqui no YouTube, o meu critério para perceber que tinha alguma coisa errada com a minha alimentação é uma música do Roberto Carlos. Se tudo que você gosta é ilegal, é imoral e engorda, pare. Procure uma nutricionista porque vai dar problema. A conta vai chegar. Então você canta para você mesmo. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Pronto. Entendeu? Se é ilegal, se é imoral e engorda para você, já sabe, tem que parar. Ana Paula, propagandista da Fórmula, ela diz assim, boa tarde, Nutrilinda.
A Maria Firman, que é do marketing, diz o seguinte: boa tarde, ter um acompanhamento nutricional é importantíssimo. O Davi Moura de Melo diz: boa tarde, conteúdo top. A Maria Firman pergunta: os probióticos influenciam no equilíbrio emocional? Sim, os probióticos são imprescindíveis. Vou dar uma explicação um pouquinho mais científica para que depois eu consiga introduzir mais esse assunto, né? Os probióticos, eles atuam diminuindo as citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, por sua vez, ela vai normalizar os índices de noradrenalina no cérebro, tá vendo? Já tá ligando eixo intestino-cérebro, que eles atenuam o eixo HPA, o que é esse eixo? A gente chama assim, do início, da gênese da fisiopatologia da depressão. Então, se a gente consegue diminuir isso tomando os probióticos, diminuindo toda a inflamação do intestino, falando de forma mais abrangente, toma probiótico, diminui a inflamação do intestino, consequentemente, diminui essa inflamação no eixo intestino-cérebro, consequentemente, diminui e atenua esses sintomas de ansiedade e depressão. Tá. Ana Paula diz assim, ó: eu sou cristã e como carne de porco também. Aí, né? Tá vendo? Somos três. Dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, tem a obrigação de estar aqui. Todo dia está aqui. Todo dia. Obrigado, viu, velho? Fica aí. Ana Paula diz assim: eu sou desse tipo de paciente, não como nada desses alimentos e sou totalmente constipada. Importantíssimo essa abordagem. Você vê, né? Que cada corpo realmente é uma sentença, né? Verdade. Existe algum suplemento que pode ajudar nessa motilidade intestinal? A fórmula tem um suplemento que possa ajudar? Tem sim. Olhe para isso aí. Você que está vendo aí a imagem, o Marco Aurélio colocou uma bistequinha ali pra gente. Muito saborosa. Já almoçou, doutora? Ainda não. Tô aqui. Deu vontade de dar uma dentada. Deu à vontade. Não vou falar que eu também sou desse time aqui. Mas voltando à fórmula, além da gente conseguir formular, porque eu gosto bastante, né, dessa fórmula individual desses probióticos, depois eu falo um pouquinho sobre eles, mas tem 2 probióticos novos, lançamentos até de pessoas assim, consagradíssimas na nutrição, como o Motility e o Cubo. Esses 2 probióticos, tanto o Motility quanto o Cubo, eles ajudam nessa inflamação, principalmente o Cubo, que já tem prontinho lá na fórmula. Carol, todo mundo pode tomar. Todo mundo pode tomar. Ele não tem contraindicações, tá? A não ser que você esteja fazendo algum tratamento. Bom conversar com o seu médico, mas em geral ele não tem nenhuma contraindicação. Então, o Motility e o Cubo. O Cubo ajuda a atuar nessa inflamação e o Motility, além da inflamação, ele ajuda na constipação. Tem pacientes que que evacuavam no máximo até 3 vezes na semana. Nos primeiros dias do Motility, ele já começou a evacuar no mínimo 3 e no final do tratamento ele está evacuando 7 dias na semana. Então, é um probiótico, um suplemento ótimo que você pode estar comprando aí na fórmula, que você já pode adquirir hoje mesmo e começar seu tratamento. Tá. A Ana Paula está dizendo o seguinte: André, eu estou tomando Motility, fala para ela que é um modulador intestinal, né? Para quem tem problema de motilidade, né? Porque o que é que acontece? Quando você come, aí o estômago vai separar, vai reter aquilo e vai eliminar aquilo que não foi bom, que não foi absorvido para o intestino. O que é que o intestino vai fazer quando você vai fazer o 2? Existe um movimento de ondas do intestino, dessa maneira aqui, chamado movimentos peristálticos, né? Que é o movimento em ondas que faz para você fazer o 2. Você aliviar o ventre, como diz a Bíblia, tá? Porque não vou falar aqui, eu tô, né? Vou falar, né? Então, você aliviar o ventre, como diz lá nas Sagradas Escrituras. Se você não tem essa motilidade, o que é que vai acontecer? Você vai ficar constipado, né, doutora? Exatamente. Mas, para que haja bem essa motilidade, lembrando sempre a importância da alimentação e dos probióticos, né? Dessa suplementação. Porque o que acontece? Às vezes a nossa motilidade, ela acaba sendo influenciada diretamente por essas bactérias, por esses organismos que estão no nosso intestino. Então, para que venha melhorar ainda mais, né, essa motilidade,
essa função realmente do intestino, a gente tem que colocar uma alimentação saudável, probióticos, lembrando sempre, quando for preciso, suplementar realmente. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Tem pergunta do ouvinte já aqui, pelo 99639-8389, o nosso chat aqui, o nosso WhatsApp. E tem o nosso chat ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, NN Play. Você pode mandar suas dúvidas para lá, tá certo? Que a doutora vai responder aqui para você. Tá legal? Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a pergunta no ar do ouvinte, ela vai responder depois do intervalo. Boa tarde. Pessoas que têm problema de estômago, quais os alimentos que devem comer? Tem que fazer dieta? Olha aí, uma pergunta importante que também pode ajudar muito na sua saúde mental. Afinal de contas, tem a máxima: você é o que você come. Não é verdade? Se você come uma coisa ruim, como é que tá seu juízo? Como é que tá a sua saúde mental? Vai estar boa? Né? Então, intervalo, a gente volta já já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Amigo, sempre estou com você. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saudável do rádio. Saúde em foco. Muito bem, estou falando com a nutricionista Caroline Mello. Tá? Essa entrevista é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação e o nosso tema de hoje é como a nutrição e a suplementação influenciam o seu bem-estar emocional, já que a gente está no Setembro Amarelo aí, mas teve uma pergunta, tem algumas participações aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela aí para vocês as imagens do Cubo e de Motility, que são dois produtos que a Caroline falou aqui pra gente, tá? Que você vai encontrar na Fórmula Farmácia de Manipulação, tá legal? Tá aí, especialista em você. E aguarde, viu? A capital do Agreste, aguarde a Fórmula vai lançar no mês de outubro, juntamente com o Dr. Vinícius Menezes, uma campanha do Natal Sem Fome. A gente vai começar mais cedo esse ano. Então aguarde cartas, que já entramos em contato com o Dr. Vinícius, a Fórmula já
sancionou, né, assinou esse protocolo aí para a gente dar um Natal feliz para alguma instituição que na semana que vem a gente vai revelar aqui para vocês. Então, aguarde cartas que vai ser bacana, vai ser um sucesso, como foi a do ano passado. Doutora, tem pergunta aqui. Boa tarde. Pessoas que têm problemas de estômago, quais os alimentos que devem comer? Tem que fazer dieta? Tem, tá? Tem que fazer uma dieta, mas não é uma dieta rigorosa. Você não precisa estar pesando o alimento, tem que só melhorar a alimentação. Carol, como é que a gente consegue melhorar essa alimentação? Depende muito de qual problema intestinal você tenha, né? Porque ficou muito geral esse problema. Mas se for constipação, refluxo, a gente consegue colocar probióticos para melhorar e diminuir alimentos como café, açúcares, chocolates, fast food e acrescentar alimentos, como eu já falei, daquela pirâmidezinha. Banana, a gente estava até conversando sobre isso, então dá para colocar banana, salmão, peixe, nozes, alimentos também bem contos, como a soja, é excelente, tá? Para a saúde mental e intestinal. Então, alimento aí para todos os gostos, dá para a gente colocar. Carol, e o que mais eu posso fazer? Tomar bastante água, fazer atividade física e procurar um profissional realmente para saber o que está causando esse problema. Se está com problema intestinal, tem que ter uma causa. Será que não é a alimentação? Uhum. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula diz assim: eu sou esse tipo de paciente, não como nada desses alimentos, sou totalmente constipada. Importantíssima essa abordagem. Ela disse que toma Motility. Ela disse que o Motility é perfeito. Vai aparecer na sua tela aí, agora o Marcão vai colocar para você o Motility, que você vai encontrar na fórmula, tá? No final da entrevista a gente vai falar os contatos da fórmula aqui para você. Vai aparecer aí, tá? E tem aqui também o seguinte: a Eurídice Matos, ela diz: olá, boa tarde. Alguém pode escrever o nome dos prognósticos, eu acho, dos produtos, né? A gente vai colocar aqui, Eurídice, tá bom? Na tela para você acompanhar aí. São os produtos Motility e Cubo que você vai encontrar na fórmula, tá bom? Essa imagem vai aparecer na sua tela e tá aí, ó. Cubo é a proporção perfeita para a solução da distensão abdominal, aquele inchaço na sua barriga. É uma combinação natural de produtos, tá aí. O nome do produto é Cubo, tá? Você vai encontrar lá na fórmula Motility, intestino no ritmo certo, e Cubo, a fórmula perfeita para a distensão abdominal, tá bom? Essa aí é a logomarca dos produtos que você vai encontrar aqui na fórmula. Ela colocou aqui, não entendi direito o nome que a doutora falou e já achou aqui, né? Então tá aqui, Eurídice. Muito obrigado aí e a Arlene também aí colocou aqui no nosso chat aqui. Vamos lá voltar aqui, doutora. Deixa eu ver aqui. Para pessoas com problemas da síndrome do intestino irritável, que muitas pessoas têm descoberto isso ao longo da vida adulta, ou então a intolerância à lactose, que é outro tema, é outro assunto, mas pessoas com síndrome do intestino irritável que devem evitar. A síndrome do intestino irritável é uma síndrome que ainda não é tão estudado e tão conhecido como a gente deveria. Então, nós vamos fazendo teste com esses pacientes. Muitos estudos dizem para retirar o glúten, retirar a lactose, e hoje já tem várias substituições. Para leite, tem os leites vegetais, tem os leites zero lactose, tem os alimentos sem glúten, que são a maioria feitos de arroz. Então, tem macarrão no supermercado, tá? Não precisa estar indo de loja de produtos naturais ou coisas exclusivas. A gente consegue ter todos esses produtos em supermercado. Quais alimentos evitar durante as crises da síndrome? Como eu já disse, há alimentos estimulantes como café, chocolates, açúcares industrializados sempre. Nesse primeiro momento, a gente acaba retirando por algum período de tempo o glúten, a lactose, ver qual é o que está fazendo mal para aquele paciente e se algum desses está fazendo mal. A gente tenta desinflamar esse intestino. Como é que a gente vai desinflamar esse intestino? Colocando suplementação e alimentos adequados. Então, colocando probiótico para a gente tratar essa microbiota intestinal. Então, a gente vai melhorar quadro de constipação, quadro de barriga muito distendida, empachada. Vamos tratar esse eixo intestino-cérebro. Colocamos os prebióticos, que são as fibras, que a gente consegue melhorar essa barreira para evitar que as bactérias más, que a gente chama bactérias más, entrem nesse intestino. Então, colocar fibra, então, pré-probióticos, colocar alimentos antioxidantes, então, alimentos saudáveis,
e evitar esses alimentos ruins. E também, se possível, retirar alimentos fermentáveis, repolho, tomate, alguns tipos de alimentos que, mesmo sendo saudáveis, podem prejudicar. Feijão, esses alimentos a gente pede para retirar. Alimentos verdes escuros, o brócolis, morango, alguns alimentos considerados ainda assim saudáveis, mas que são fermentáveis, a gente pede para retirar. Então, você está sentindo muito distendido, evita repolho, evita feijão, evita alimentos ricos em gorduras e açúcares. Você vai ver que vai diminuir bastante, tá? É verdade. Carol, nós temos 2 áudios aí de 2 participações de ouvintes. Vamos a eles pelo 99639-8389. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Olha, doutora, eu queria tirar uma dúvida. Não gosto de carne, de nenhum tipo de carne, só gosto de peixe e ovos. Mesmo assim, me sinto muito constipada. Mas quando uso chia e linhaça, o meu intestino funciona normal. Se eu não usar chia e a linhaça, meu intestino fica horrível. Isso é normal? Como muita fruta, muita verdura, sou fã de fruta e verduras. E mesmo assim, ainda me sinto ressecada. Até suco verde eu faço, suco detox. Isso tudo melhora muito o meu intestino. Ela falou tudo, realmente. Falou quando come pré-bióticos, que são essas fibras, quando faz o suco verde, come as frutas e as verduras que são ricos em fibras, melhora o intestino. Então, não tem segredo, tá? Tomar bastante água. Carol, é normal ter intestino ressecado? É normal se você não tem uma alimentação saudável, tá? Então, tudo tem consequência na nossa vida. Para que seja decorrer realmente do dia a dia, que você consiga evacuar direitinho, suplementar esses probióticos. Primeiro, o ideal é que você faça um tratamento de probióticos, pelo menos com 30 dias. Porque o que acontece? Você está jogando lá fibra no seu intestino, não está tratando ele. Aí joga a fibra, ele funciona. Parou de comer, ele não funciona, porque o intestino ainda está inflamado. Você está dando pequenos estímulos para que ele funcione, porém, quando para, ele não está tratado, ele vai permanecer inalterado. Então, vamos tratar ele aí com os probióticos, tá? Essa primeira parte, com motility, com cubo, com lactobacillus. E tem outros probióticos também, que dá pra gente fazer uma cepa bacana. E depois, em conjunto, adicionar essas fibras. Então, todos os dias, tomar pelo menos 2 litros de água, inserir pelo menos 4 porções de frutas, inserir um prato cheio de salada, conseguir pelo menos de 3 a 4 tipos de vegetais diferentes nessa salada, fazer uma preparação do seu intestino com probióticos, tá? Geralmente em jejum ou antes de dormir, para que ele não venha ter interação com medicações ou com alimentos, isso é importante. Então, toma ele em jejum antes de dormir. E depois de tratar essa microbiota intestinal, você vai ver que seu intestino vai melhorar, assim, muito. Não vai ter mais esse aspecto ressecado e você vai conseguir evacuar normalmente. Tá. Tem aqui... existem alguns alimentos que, quando a gente ingere, eles causam aquele inchaço chato, né? A gente fica parecendo até o baiacu, que quando, né, você toca, ele incha. Existe algum tratamento? O cubo é indicado para isso? O cubo é indicado para esse tipo de tratamento, sim, tá? Porque o que acontece? Além de estar tomando o cubo, que ele vai melhorar essa sensação de empachamento, que ele vai tratar a microbiota intestinal e diminuir a inflamação, que é isso que causa essas citocinas, né? Essas citocinas pró-inflamatórias, ele vai tratar. O ideal é que você evite alimentos fermentáveis, como eu disse anteriormente. Uma coisa sempre está ligada à outra, então às vezes eu vou estar repetindo aqui algumas coisas, porque realmente sempre tem essa ligação, tá? É uma consequência, é uma cadeia. Então, faz o teste. Você está com a barriga muito empachada, começa a tomar chá de erva doce, coloca o cubo pela manhã ou em jejum, evita alimentos como fermentáveis, como feijão, cebola, repolho, brócolis. No máximo, quando for comer o feijão, deixa ele pelo menos de 8 a 12 horas de molho, para que depois você possa cozinhá-lo. Carol, ele vai subir uma espuminha, parecendo que tá podre. Pronto. Você vai tirar essa espuma, lavar bastante e consumir ele após essa lavagem, vai cozinhar normalmente. Além de colocar água, evitar alimentos fermentáveis, tentar evitar esse glúten, ver se realmente não pode ser uma intolerância a glúten ou lactose, que precisa de investigar.
melhorar a alimentação e fazer atividade física. Esse é o segredo, tá? Então, pega essas diquinhas e começa a botar em prática e vê se não vai melhorar. Depois vai lá e me conta. Probióticos e enzimas digestivas que você vai encontrar na fórmula, viu, gente? São eficazes para promover uma boa saúde intestinal? Sim. As enzimas digestivas não é uso diário, tá? Depende muito, em alguns casos, que a gente coloca o uso diário e uma quantidade específica. Mas as enzimas digestivas realmente é para ajudar na digestão daquilo que a gente não consegue digerir. Ou seja, se tem alimentos como glúten e lactose, que eu sou intolerante, eu sou alérgico e eu não consigo digerir bem, porque eu não tenho a lactase, que é a que digere a lactose, eu não consigo produzir, o ideal é que eu não coma. Porque eu vou estar forçando o meu corpo e colocando uma enzima para fazer o trabalho que eu não estou conseguindo fazer. Então, é melhor a gente tratar primeiro e deixar essas enzimas digestivas para quando, Carol, quero ir naquele aniversário e eu estou desejando comer tudo que tem lá. Sempre vai aparecer paciente que quer aproveitar. Então, a gente coloca essas enzimas digestivas, né, para ajudar nesse processo quando houver essas exceções. O paciente chegou, ele está conseguindo comer nada, está com a barriga muito estendida, a gente coloca a enzima digestiva junto com o probiótico para iniciar esse tratamento. Mas as enzimas são usos mais esporádicos e o probiótico é o uso que a gente pode começar a utilizar ele, no mínimo, 4 semanas, aí os 30 dias, e pode utilizar ele até 6 meses. Então, é um uso mais prolongado, um uso crônico, digamos assim, que a gente consegue colocar ele por mais tempo. As enzimas digestivas ajudam, mas em situações pontuais, tá? É mais difícil a gente, como nutricionista, colocar uso diário. Certo. Depende muito do caso do paciente, lembrando disso. Tá legal. Para pessoas que não conseguem obter nutrientes necessários através da alimentação, quais suplementos são essenciais para manter o equilíbrio da microbiota intestinal? Depende. Essa pergunta ficou tão vaga, porque assim, quais alimentos, suplementação que ela não está conseguindo ingerir através da alimentação? É porque não consegue comer a proteína? É porque não gosta de frutas e verduras? Então, ficou um pouco vago para eu entender essa pergunta. Mas vamos lá, melhorar a saúde intestinal, vamos falar de suplementos. Tem os probióticos, como eu já falei várias vezes aqui. Tem a chia, você consegue colocar o triptofano, que ele ajuda tanto na saúde mental quanto ele ajuda na saúde intestinal. A gente consegue colocar a cúrcuma, que é ótimo inflamatório. O ômega 3, ele melhora muito essa inflamação no intestino. Então, melhora essa conexão intestino-cérebro, tá? Melhora esse eixo. Também a vitamina B12, que ajuda tanto do complexo B quanto a vitamina B12. Ajuda muito na saúde neural e também intestinal. Então, é melhor a gente fazer um blend de todos esses suplementos. Carol, preciso colocar tudo de uma vez? Não. A gente pode colocar aos poucos, vendo a necessidade do paciente. Como eu disse, ficou um pouquinho vago, mas que a gente consegue começar suplementando com ômega 3, que é a suplementação de idoso a criança. A gente consegue, não tem nenhuma restrição ômega 3, tá? A não ser paciente com hemangioma, mas com aquelas manchas vermelhas na pele. Tirando isso, não tem nenhuma contraindicação para ômega 3. Então, você já pode estar colocando aí o ômega 3 dos probióticos, começando de hoje. Perfeito. A Eurídice pergunta aqui no nosso chat no NN Play. Amo feijão. Como posso substituir? Tenho bastante gases. Deve ser uma pergunta comum para muita pessoa. Arroz e feijão, gente, né, é o prato principal do brasileiro. Né? E a pessoa não comer feijão, eu não me vejo sem comer feijão. Pode ter o gás que for, né? Mas existe alguma maneira de tirar o gás ou diminuir os gases do feijão? Exatamente, deixando ele de molho. Muita gente pega o feijão, já coloca tampa, deixa lá os gases todos abafadinhos e vai comer. Aí fica com aquela barriga distendida, quando toca dói. Então, deixa o feijão de molho de um dia para o outro, deixa aí 12 horas de molho, para que depois você possa cozinhar. E outra coisa, tratar essa microbiota. A gente está falando aqui muito, pontuando a cada minuto o uso de probióticos. Tá empachado? Vamos procurar a causa? Vamos procurar, Carol.
eu vejo que eu comendo feijão, eu não fico tão distendida, mas eu vejo que comendo uva ou melancia, eu fico muito distendida. Então, é essa a importância do nutricionista. Pontuar a cada passo que você está dando, o que você está comendo que está causando essa distensão abdominal. E tratar a principal causa, que é lá no intestinozinho. Não necessariamente um alimento só, como o feijão, vai ser o vilão, tá? Tem toda uma cadeia por trás que a gente tem que tratar, começando lá no intestino. Você pode dar uma receita fit para o nosso intestino hoje? Posso sim, vou trazer, posso dar duas, na verdade. A primeira é o coquetel laxante, que já pega a canetinha aí para anotar, que é para quem tá muito constipado. Essa aqui é tiro e queda, como já dizia minha avó. Você vai colocar uma fatia de mamão, uma fatia de abacaxi, o sumo de uma laranja, uma folha de couve, uma colher de óleo de coco, 3 ameixas pretas secas, uma colher de fibra, pode ser psyllium, pode ser a chia, pode ser a linhaça. Bate tudo no liquidificador e toma antes de dormir, tá? Esse coquetel laxante, ele vai fazer com que você fique com diarreia. Ele vai melhorar essa motilidade, né? Na verdade, para que você consiga evacuar, tá? A segunda receita que eu dou para os meus pacientes é que você comece a tomar chás. Qual chá? Chá de espera santa, chá de... Ter cuidado com o chá de sene, que eu vejo muita gente fervendo o chá de sene, deixando ele preto para tomar, e não é assim que funciona, tá? O chá de sene faz ele em infusão, toma pequenas quantidades durante a noite, não é para tomar 1 litro. E o chá de erva doce é excelente para gases. Então, toma chá de erva doce durante o dia, que vai ajudar muito nesse empachamento, nesses gases, tá? Perfeito para gases. Perfeito. Conversei com a Caroline Mello, ela é nutricionista, ela atende aqui no Metropolitan, tá? Bem pertinho daqui da nossa rádio. Você que tem algum problema com isso, né? Eu gostei dessa nutricionista, gostei da entrevista, eu tô com problema, eu quero melhorar minha saúde intestinal, quero melhorar minha alimentação, você pode marcar através do WhatsApp DDD 82 para quem está fora de Alagoas, 99804-4555. 99804-4555. As redes sociais dela estão aí na tela, tá certo? Com K, Caroline Mello, _Nutri, tá certo? Você pode segui-la aí no Instagram, tem várias dicas que ela dá para os seus pacientes e para você que não é paciente também, para que você possa seguir e acompanhar o dia a dia dessa profissional que está aqui com a gente. Quero agradecer, Carol, por ter vindo, que seja a primeira de uma série, foi muito bacana te conhecer, ter você aqui. Deus abençoe a sua carreira, a sua família. Quero agradecer também à Fórmula Farmácia de Manipulação por ter proporcionado esse encontro aqui, esse encontro triplo nosso, eu, você e a Fórmula, e tantas pessoas que estão ouvindo e nos assistindo aqui pelas redes sociais. Obrigado. Não, eu que agradeço. O convite foi maravilhoso. Obrigada, Arlene. Obrigada, Ana. E agradeço a todo mundo que me escutou até agora. E qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, fala comigo, porque eu vou estar à disposição de vocês, tá? Perfeito. A Fórmula Farmácia de Manipulação tem várias lojas em Alagoas, tá? Tem 30 anos de Brasil, tem 25 anos de Alagoas, e você pode encontrar bem pertinho aqui de Arapiraca, bem no coração de Arapiraca, na realidade, na Rua do Estudante, com esquina ali com a Esperidião Rodrigues, ali quase pertinho do hospital, do antigo Hospital Afra Barbosa, em frente à Escola Rosa Mística. Não tem como errar. Tem estacionamento para clientes em atendimento. Aliás, estacionamento exclusivo, tá bom? 3522-1994 é o telefone da Fórmula em Arapiraca, para que você possa tirar suas dúvidas. Lá tem as farmacêuticas que vão com certeza lhe auxiliar. Em Arapiraca você pode ligar, está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. E você liga no delivery 3302-1100 ou então 98802-1191. Siga aí no Instagram também a Fórmula Alagoas. Você vai encontrar todos esses produtos. E a Arlene está dizendo aqui para o ouvinte, você come feijão e fica constipado, fica com a barriga inchada, toma Cubo. Procura o Cubo lá na Fórmula que você vai encontrar e as farmacêuticas vão te orientar como você deve tomar, a medida que você deve tomar, tá legal? Um abraço, Ana Paula, um abraço, Dona Euridice, obrigado aí pela audiência de vocês. Amanhã eu vou ter aqui a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, e o tema vai pegar coceira. Isso mesmo que você está ouvindo. Coceira. O que pode indicar esse sintoma? Com a doutora Larissa Fonseca,
dermatologista. Obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 13 horas. Que Deus abençoe você. E se Ele permitir, amanhã eu tô de volta. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio